Olá galera, professor Wagner aqui do Física Agora Vai, o seu canal aqui no YouTube. Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês, galera? Ultimamente a gente tem falado aí nessa frente, que é a frente de número 2 do nosso extensivo de Física. Nós temos falado com vocês sobre um assunto relacionado a ondas, certo? Como o nosso objetivo é ganhar tempo contigo e te dar tempo para estudar, e como o conteúdo de ondas é um conteúdo um pouquinho complexo, a gente vai fazer uma transição com ondas. Ou seja, deixa eu te explicar. Na frente de número 2, a gente vai fazer semana A e semana B, beleza? Então, a partir de agora, já que a gente avançou um pouquinho com ondas, a gente vai começar essa transição. Na semana A gente vai trabalhar ondulatória, que foi a aula da semana passada. Essa semana, a gente vai trabalhar a semana B, onde a gente vai trabalhar os conceitos de termologia, beleza? Então a gente vai fazer essa transição para dar um pouco mais de volume ao nosso curso e com isso a gente ganhar tempo na hora de resolver os problemas e aí conseguir dar conta de entregar esse conteúdo para você com tudo estudadinho, tudo firmeza, até o seu Enem. Beleza? Galerinha, você que está me perguntando aí nas redes sociais, professor, esse curso é para EAN, para EAR, esse curso é para tal vestibular, esse curso vai me preparar para Enem, vai dar tempo, tem cronograma? Gente, a gente está seguindo o cronograma do livro, certo? A gente está seguindo completo todo esse sistema e a gente vai sim te entregar pelo menos 90% do curso até o Enem, beleza? Mas como o nosso objetivo é entregar um conteúdo de ponta, de qualidade, de forma que a gente consiga abranger todos os assuntos, eu não posso dizer para você que a gente vai completar 100% até lá. Tanto porque eu quero fazer várias revisões durante o sistema. Porém, a partir de abril a gente vai começar vídeos mais rápidos voltados a conteúdos do Enem, de modo que você consiga, paralelo ao nosso extensivo, revisar alguns conteúdos e avançar um pouco mais rápido, beleza? Então vamos lá. Na aula de hoje, a gente está na frente 2 então, ok? E nessa frente 2, a gente está falando da semana B, ok? Então a partir de hoje, semana B, tranquilo? E nessa semana, a gente vai falar com você um pouquinho sobre os conceitos de termologia, ou seja, o estudo da temperatura, termologia. Galera, ciência que estuda as transições ou as transformações térmicas, certo? Quando eu falo para você de transformações térmicas, eu estou tentando falar contigo o seguinte: é possível a gente analisar quando um corpo tem transformações de calor no seu sistema, certo? Então, quando eu digo isso aqui para você, eu estou dizendo o seguinte: meu querido, eu quero estudar contigo o conceito de temperatura. Mas para a gente estudar o conceito de temperatura, a gente vai ter que entrar no íntimo da matéria. Ou seja, a gente vai ter que entrar lá no início, no mundo microscópico, para a gente entender o que vem significar temperatura, gente. Microscopicamente, então eu vou entrar no mundo micro. No mundo microscopicamente, a gente vai pensar que toda a matéria ela é constituída por átomos, ok? Que eu vou representar por pequenas bolinhas. Esses átomos estão todos ligados e interagindo entre si através de energia. Então a gente tem aqui, como eu poderia representar por algumas bolinhas, a energia desses átomos, certo? O que faz esse sistema estar constituído no nosso planeta é que isso aqui está em constante vibração, emitindo energia para todos os lados, certo? Ou seja, no mundo microscópico, a matéria em si, que é formada por partículas, ela tem uma característica muito interessante. Essa matéria, ela nunca está em repouso, ok? Ela tem o que a gente chama de estado vibracional natural. Então ela tem um estado vibracional natural. Esse estado de vibração ou essa agitação de partículas depende da quantidade de energia que esse sistema tem naquele momento,
certo? E todo o sistema, todas as partículas estão em movimento. Então, quando você olha para essa caneta aqui na minha mão, você fala assim, nossa, mas essa caneta está tudo parado. Não está. Se a gente pudesse observar microscopicamente o sistema, as partículas que formam essa caneta, você veria que isso aqui está em constante movimento, certo? Quando a gente vai estudar esse tipo de sistema, a gente vai pensar então no seguinte, olha só, eu quero trabalhar com você a seguinte relação. Estudando esse tipo de sistema, a gente vai pensar na seguinte possibilidade. Ótimo, a gente tem aí um estado vibracional natural, professor. Sim, através desse estado vibracional natural, a gente pode tentar analisar por comparação esse estado de vibração. Como? Colocando dois corpos em contato, ok? Então a gente vai trabalhar com uma ideia de tentar estabelecer um equilíbrio térmico, ou seja, estabelecer um equilíbrio térmico entre essas partículas. Então, galerinha, o que eu estou dizendo para você em relação a esse sistema é o seguinte, que tendo então esse estado vibracional, a gente vai procurar o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico, gente? Imagina que eu coloco dois corpos, ok, em estados vibracionais diferentes, beleza? Então eu tenho o corpo A e um corpo B, e eles estão em contato, certo? Eu tenho as partículas que formam esse corpo, e eu tenho as partículas que formam o segundo corpo. Vamos pensar que o corpo A está no maior estado vibracional do que o corpo B, ok? Então, ele tem mais energia, ok? Menos energia, ou seja, quando ele tem mais ou menos energia, o estado vibracional de suas partículas muda. Então esse corpo A, por exemplo, ele tem maior estado vibracional, ele tem mais energia ativa do que o corpo B, certo? Quando isso acontece, vai rolar uma transição de energia de um corpo para o outro, ou seja, esse corpo A vai começar a transferir parte da sua energia para o corpo B, até que os dois atinjam o equilíbrio. Isso leva um pequeno tempo, mas ele vai fazer isso até que atinja o equilíbrio, até que as partículas dos dois corpos estejam se agitando da mesma forma. Observando isso, os físicos falaram assim, poxa, mas isso é interessante, porque então se vai entrar em equilíbrio e eu tiver um sistema que eu possa observar essa transição de equilíbrio, isso me permitiria tentar medir ou analisar comparativamente esse estado vibracional. Através disso daqui, criou-se então o que a gente vai chamar de termômetro, tá? Essa aqui é a base para a criação dos nossos termômetros. Cara, o que é um termômetro? O termômetro ele funciona da seguinte forma. O termômetro em si, ele vai utilizar de um vidro, tá? Um tubo de vidro. Esse tubo de vidro, ele tem um capilar, que é uma vazão aqui muito pequenininha, e nesse capilarzinho a gente tem um metal líquido, ok? Os metais líquidos, gente, assim como ele vai ganhando mais energia e as moléculas vibram mais, ele começa a sofrer um processo onde ele pode expandir ou contrair, certo? Isso a gente vai chamar de dilatação ou compressão térmica, mas isso a gente vai ver lá na frente. Mas ele vai ter variação da altura nesse capilar, conforme ele ganha ou perde essa agitação térmica, certo? Eles pensaram o seguinte, ó, legal, então quer dizer que se eu colocar isso daqui e colocar um metalzinho aqui na ponta, que é um bom condutor térmico, ok? E a gente já vai falar um pouquinho desses condutores e isolantes térmicos, a gente vai conseguir relacionar isso. Então eu coloco tudo isso aqui em contato e pronto. A hora que eu colocar esse corpo dentro de um recipiente em contato aí com algum líquido, por exemplo, a gente vai conseguir equilíbrio entre essa ponta e o líquido que está lá dentro, e esse cara vai entregar para a gente qual que seria esse estado de vibração. A gente só precisa então estabelecer quais serão os padrões que a gente vai usar para isso, para a gente conseguir ter uma ideia comparativa desse sistema, certo? Esse é o princípio de funcionamento de um termômetro. Claro que na história da ciência existiram vários termômetros, gente.
Foram muitos. Basicamente, a gente vai trabalhar com 3 termômetros aqui que a gente vai ensinar você. Isso foi necessário para se estabelecer padrões no mundo inteiro, tá? E a gente trabalha com 3 termômetros, 3 escalas termométricas. Quais são os termômetros que a gente trabalha? A gente vai trabalhar com esses termômetros na escala Celsius, ok? E eu já vou te explicar como que funciona o termômetro dele. Celsius, ele criou um termômetro, exatamente nesse sistema aqui, utilizando um condutor térmico, da seguinte forma. Ele pegou 2 padrões. Ele pegou o primeiro padrão, que era gelo, ok? Mais água. Então ele pegou ali, gente, quando eu falo que ele pega gelo mais água, ele pega exatamente o ponto de transição da água no estado sólido e água no estado líquido. Ele pega exatamente esse ponto aqui, ó, gelo mais água. E ele pega um outro ponto, que é água mais vapor. Então ele pega 2 pontos importantes da relação da água. Ou seja, ele pega exatamente os pontos de transformação da água. Sim, quando eu vou diminuindo essa quantidade de energia, você precisa saber isso, quando a gente diminui muito consideravelmente essa quantidade de energia, a gente vai ter a seguinte relação. Vou pegar o apagador aqui. A gente vai ter, gente, a seguinte ideia. Bom, quando eu vou transitando nesse estado energético, a gente vai precisar se preocupar com o seguinte. A gente vai passar por estados de agregação da matéria, tá? Então eu já vou deixar esses estados de agregação aqui para você, para a gente conseguir entender como vai funcionar isso, tá? Quando a gente pensa na matéria em si, nesse estado de agregação, quanto menos energia, mais coesas estão essas partículas. Então elas vão ficar tão coesas num determinado ponto que elas vão passar por um estado que a gente vai chamar de estado sólido, ok? Que é o ponto de maior coesão dessas partículas. Então a gente vai ter no ponto de menor energia o estado sólido das partículas. Conforme eu vou fornecendo energia para esse sistema, a agitação dessas partículas vai aumentando, elas passam de um estado sólido e vai para um estado de menor coesão, que a gente vai chamar de estado líquido, ok? E isso pode ir aumentando e essa interação ou essa relação entre as partículas vira chegar praticamente zero. E aí a gente vai passar para o estado gasoso, tá? Então é importante a gente conhecer que a matéria passa basicamente por esses 3 estados. Existem outros estados da matéria, mas a gente não vai ter necessidade de verificá-los aqui agora. Gente, quando eu passo do estado sólido para o estado líquido, a gente está tendo o processo de liquefação. Quando eu passo do estado líquido para o estado sólido, eu estou tendo o estado de solidificação, ok? O estado de liquefação, ele pode ser chamado também de fusão, tá? Está fundindo. Então, beleza. Então você vai ouvir muita gente falar assim, gente, aqui é o estado de fusão do gelo, que é exatamente o que Celsius pega aqui. Quando ele pega a relação gelo e água, ele está pegando o estado de fusão do gelo. Beleza? Bom, vamos continuar aqui. Quando eu passo do estado líquido para o estado gasoso, aí a gente tem que estado, gente? Quando eu passo do líquido para o gás, a gente tem um estado de... A gente pode chamar isso aqui de evaporação, mas a gente vai pensar um pouquinho nesse sistema aqui, tá? No caso contrário, eu vou passar para o estado de gasoso para líquido. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o estado de condensação. Ok? Tranquilo? Então, quando eu passo do líquido para o gasoso, eu tenho o estado de liquefação, ou chamado de ebulição, tá? E isso é importante. Então, quer dizer, quando Celsius pegou esse outro ponto, ele também pegou o estado de ebulição, o ponto de ebulição da água. Ou seja, quando a água está passando do estado líquido para o estado gasoso, certo? Então a gente tem essa transformação aqui que é importante. Pessoal, além disso, eu posso passar do estado sólido para o líquido,
vou fazer seta para os dois lados, ou do líquido para o sólido. E quando eu faço essa transformação, a gente tem um estado de sublimação. Ou seja, alguns corpos não passam pelo estado líquido, eles vão direto. Por exemplo, uma pedrinha que você normalmente utiliza, mamãe utiliza, papai utiliza, essa pedrinha chama-se naftalina, para tirar cheiro de alguns ambientes, certo? A naftalina, por exemplo, ela passa do estado sólido para o gasoso já imediatamente, sem passar pelo estado líquido. Galerinha, pensando nisso aqui que Celsius fez, então ele pegou aí um recipiente com gelo, anotou inicialmente qual que era o ponto aonde esse sistema parava. Então vou tirar aqui o recipiente e vou marcar aqui. Aí ele marcou exatamente no ponto onde parava o líquido, o ponto de 0 graus Celsius. Ele marcou 0 graus, beleza? Depois ele faz esse negócio entrar em contato com água e vapor, um outro recipiente, ele tira esse termômetro daqui, coloca na água e no vapor e esse sisteminha sobe, até um certo ponto. Quando chega nesse ponto, ele vai lá e marca isso daqui e chama isso aqui de 100 graus Celsius. Então ele faz 100 divisões entre esses dois pontos. E aí ele estabelece o padrão. Quer dizer, quando a água está congelando, é 0 graus Celsius. Quando a água está evaporando, está no seu ponto de ebulição, a gente tem 100 graus Celsius. E aí ele faz 100 demarcações aqui para dar para a gente a relação, ou seja, o quão afastado eu estou do gelo e o quão próximo eu estou da água ebulindo, certo? Então isso dá uma percepção de temperatura para a gente. Agora que eu estou gravando esse vídeo para vocês, está 26 graus Celsius, ou seja, eu estou 26 pontos acima do ponto de congelamento da água, certo? Tranquilo? Essa é a escala de Celsius. Outra escala que foi construída e que utilizou mais ou menos o mesmo processo é a chamada escala Fahrenheit. Fahrenheit. A escala Fahrenheit, ela é uma escala um pouco mais precisa até que a escala Celsius. O que acontece? Fahrenheit, ele falou assim, bom, mas parar aqui no gelo é muito cruel, eu quero trabalhar com temperaturas até mais baixas do que isso. Eu não quero ter que trabalhar o tempo todo com temperaturas negativas, né? Eu quero trabalhar com alguns valores de temperatura que são comuns, e essa escala foi criada na Europa, valores que são comuns para a gente aqui na Europa e que precisam, então, trabalhar com valores positivos. Então ele pegou e falou assim, bom, então vamos derrubar essa temperatura. O que ele fez? Nesse ponto mais baixo, Fahrenheit, ele faz o seguinte, ele pega gelo, mais água, mais sal e mais algumas outras substâncias, de modo que ele consegue derrubar a temperatura antes que a água congele completamente, certo? E aí, ele consegue esse valor com uma temperatura muito mais baixa, certo? Então isso partiu de uma pequena mistura, então o padrão dele foi diferente. Mas mesmo assim, ele também marcou, a fim de comparar com a escala de Celsius, o ponto de gelo mais água, tá? É importante ele ter marcado esse ponto para a gente poder comparar as duas escalas. Então esse daqui era o nosso estado de fusão do gelo. E por fim, gente, ele marca o último ponto que é aqui pra gente a água mais vapor. Tá? E quando ele marca água mais vapor, a gente tem 3 pontos marcados nessa escala. Diferente de Celsius, então ele cria um ponto a mais. E com esse ponto a mais, ele permite com que a gente trabalhe com temperaturas ainda mais baixas, certo? Bom, para esse primeiro ponto aqui, na escala Fahrenheit, que é lá embaixo, né? Ele marcou 0 Fahrenheit. Então, esse cara aqui equivale a 0 graus Fahrenheit, certo? Para esse ponto aqui, errei aqui, gente, é nesse cara aqui, no Fahrenheit não tem nada, é 0 graus Fahrenheit, certo? Que é essa temperatura. Para a segunda temperatura, que ele conseguiu lá, gelo e água, ele marcou
32 graus Fahrenheit. Então, olha só, ele conseguiu reduzir esse sistema em 32 pontos abaixo daquela temperatura que era a mínima estabelecida na escala Celsius em valores positivos. E, por fim, gente, ele marca 212 graus Fahrenheit para o ponto de água mais vapor, certo? Então, a gente tem exatamente esse estabelecimento, 0, 32 e 12. Então, ao comparar as duas escalas, a gente vai trabalhar exatamente com a seguinte relação, com o seguinte padrão. Dá uma olhada. Quando a gente vai trabalhar com essas duas escalas, a gente tem o seguinte, se eu colocar uma do lado da outra, a gente vai ter a seguinte relação. Vamos ver se você pode acompanhar aqui comigo. A relação que a gente vai ter é que desse lado eu vou ter a escala Celsius. Desse lado, eu vou ter a escala Fahrenheit. E elas têm pontos em comum. A Fahrenheit é um pouco maior, né? Então, a gente fez ali as duas barras, tá? Acho que dá para você enxergar aí as duas barras, para a gente poder trabalhar essas escalas. Beleza. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a escala Celsius, onde o valor padrão superior equivale a 100 graus Celsius. E a gente tem o ponto inferior, que equivale a 0 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, esses dois pontos têm os valores de 212 graus Fahrenheit e 32 graus Fahrenheit, certo? E o 0 Fahrenheit estaria aqui embaixo, beleza? Então a gente tem essa relação de padrão entre essas duas escalas. A partir disso, isso aí vai se tornar muito importante para a gente poder pensar o seguinte: professor, então a partir disso eu consigo comparar uma escala e converter valores de uma escala na outra? Sim, e essa foi a ideia deles. Percebe que a escala Celsius, ela é uma escala que tem entre seus dois valores padrões aqui 100 divisões. Enquanto a escala Fahrenheit, ela tem entre seus valores padrões 180 divisões. Então, por isso que eu falo que essa escala aqui ela é um pouco mais precisa até, porque a variação de temperatura dela se dá de uma forma muito mais lenta, né? Tranquilo? Então, o que significa isso? Se a gente fosse dividir, significaria que para uma variação, deixa eu jogar esse cara para esse lado aqui, que eu acho que acabou a minha lousa aí para vocês, você não está me enxergando. Então, esse cara aqui tem 100 divisões. Melhorou, né, gente? Melhorou. Você está enxergando aí agora. Gente, isso estabelece o seguinte, que para uma variação de 1 grau Celsius, estou dividindo essas divisões por 100, então 100 por 100 vai dar 1. Para uma variação de 1 grau Celsius, vírgula, temos uma variação de 1,8 graus Fahrenheit. Então, para uma variação de 1 grau Celsius, a gente vai ter uma variação de 1,8 graus Fahrenheit, certo? Esse padrão é importante para a gente conseguir estudar variações de temperatura. Sim, na tua cidade, por exemplo, você poderia dizer para mim assim, professor, na minha cidade, a mínima hoje foi de 10 graus Celsius. Legal. E a máxima hoje, professor, foi de 30 graus Celsius. Ah, legal, cara. Quer dizer que houve uma variação, e a gente vai usar sempre delta e θ para temperatura, tá? A gente vai usar T, porque senão você vai confundir com o tempo, tranquilo? Então eu vou usar sempre. Pessoal, continuando aqui contigo, então, eu estou falando para você o seguinte, imagina que na sua cidade, você está passando por um dia lá e tem uma temperatura mínima registrada de 10 graus Celsius e uma temperatura máxima registrada nesse sistema de 30 graus Celsius, o que equivale para você uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Como que você calcula isso? Você vai fazer o máximo, que é 30, menos 10. O símbolo que a gente vai usar para a variação de temperatura e para os valores de temperatura vai ser o θ. Delta, que é a variação, e o θ, que vai representar a temperatura. Eu não vou utilizar T aqui para não confundirmos tempo e temperatura, certo? Então a nossa variação de temperatura aqui é de 20, beleza?
Tranquilo? Gente, 20 graus Celsius de variação. A partir dessa variação, a gente pode estabelecer o padrão que a gente vai utilizar para medir esse sistema, que vai funcionar da seguinte forma. Veja comigo. Quanto que é essa variação? Porque essa variação aqui está em Celsius, né? 20 graus Celsius de variação. Quanto é essa variação em graus Fahrenheit? Você vai fazer uma regrinha de 3, bem simples. A nossa regrinha de 3 ela vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu apagar aqui. A gente vai fazer o seguinte, ó. Para 1 grau Celsius, que a gente fez aqui, temos a variação de 1,8 graus Fahrenheit. Aqui eu estou falando para você que a gente está tendo uma variação de 20 graus Celsius. Coloca graus Celsius embaixo de graus Celsius. E aqui é X. Cara, olha que interessante, isso é uma regrinha de 3. Então, toda vez que o exercício falar para você de variação de temperatura, você vai fazer uma simples regrinha de 3 para resolver esse sistema. Você vai ficar aqui, X é 20 vezes 1,8. Você vai dar que X é igual a 20 vezes 1,8? 36. Logo, a variação em Fahrenheit é de 36 graus. Beleza? Tranquilo? A gente vai falar agora um pouquinho sobre temperatura absoluta. Como encontrar uma temperatura em Fahrenheit a partir da temperatura em escala Celsius. Pessoal, então como a gente ia dizendo, nós conseguimos calcular a variação. Então todo exercício para você que fala de variação de temperatura, a gente vai resolver desse jeito. Lembrando que cada 1 grau Celsius variado na escala Celsius equivale a 1,8 graus na escala Fahrenheit, ok? Fazendo esse sistema de conversão é super tranquilo, beleza? Gente, eu não vou ensinar fórmulas para você de conversão dessas escalas. O que eu vou ensinar para você é como analisar as duas, tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó, acompanha comigo. A gente tem os valores padrões ali e eu vou escrever só os valores comparativos. Então eu vou pegar aqui uma temperatura em graus Celsius, que vai de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. E vou pegar Fahrenheit, que vai de 32 a 212, né? 32 até 212 graus. Beleza. Aí eu quero descobrir uma temperatura em graus Celsius nesse sistema. Então eu tenho aqui graus Celsius. E quero ver qual que é o valor correspondente a ela em graus Fahrenheit. Você vai fazer o seguinte comigo, ó, acompanha, você nunca mais vai precisar decorar fórmula de transformação de escala termométrica. Você só vai fazer isso aqui, ó. Qual é a variação entre os padrões fixos dessa escala? Deu quanto? Quanto que variou? De 0 até 100. Variou 100. Eu vou fazer duas barras aqui embaixo, igualar elas, e vou colocar embaixo da barra a variação. Então deu 100, certo? Professor, como que eu sei essa variação? Você vai fazer a de cima, 100 menos a inicial, que é 0. Então, 100 menos 0 deu 100. Desse lado eu vou fazer a mesma coisa, 212 menos 32. Quanto que dá 212 menos 32? 212 menos 32 vai dar 180. Show, galera! Vamos para a próxima. Agora eu quero verificar a variação que eu estou estudando, que é a temperatura em Celsius em relação ao valor inicial, o mesmo valor inicial. Então vai ficar C menos 0. C menos 0, que é C, né? Não preciso colocar menos 0 aqui, fica meio tá estranho. Então vou colocar graus Celsius. E desse lado? Desse lado a gente vai colocar F menos 32. Graus F menos 32. Pronto, meu querido. Você já tem uma relação entre as duas escalas aqui, ó. Beleza? Não precisaria fazer mais nada. Se você quiser simplificar, você pode cortar um 0 aqui e um 0 aqui. Vai ficar 10 e 18. E se você quiser simplificar mais ainda, como normalmente a gente faz por aí, a gente divide por 2. 10 dividido por 2 dá 5, que é igual a F menos 32 dividido por 9. Essa aqui é a formulinha que você vai encontrar nos livros, tá? Essa é a fórmula normal que a gente encontra na estrutura dos livros. Mas
eu não preciso decorar essa fórmula, porque eu posso partir do princípio básico, tá? Vamos pensar num valor aqui para a gente estudar. Se na escala Celsius ele tivesse me dado um valor de 26 graus Celsius, eu ia substituir esse 26 no grau Celsius aqui, certo? E vou fazer a regrinha de 3, ficaria assim, ó, 26 vezes 18 é igual a 10 vezes F menos 32, tá? 26 vezes 18 já é um número meio chatinho aqui de fazer, então eu vou dar aquela roubadinha básica e vou para a calculadora, tá? Você não, você vai fazer na raça isso daí, porque você vai prestar vestibular, você tem que fazer conta na raça. 26 vezes 18 dá 468, então eu vou pôr aqui, ó, 468 é igual, aqui eu faço a distributiva, vai ficar 10F menos 320. Isso que vai ficar 468 mais 320 é igual a 10F. 468 mais 320, isso aqui vai dar 788. Isso aqui é igual a 10F. Pronto, meu querido. 788 dividido por 10 é igual a F. Ou seja, a temperatura em Fahrenheit equivale a 78,8 graus Fahrenheit. Esse é o nosso F. Então é muito tranquilo. Então a única coisa que você vai ter que se preocupar mesmo nesse estudo de escala é verificar se ele está te dando a temperatura em Fahrenheit ou se ele está te fornecendo a temperatura em graus Celsius, beleza? Analisando esse sistema a partir desse ponto, aí é tranquilo, meu querido. Aí é só resolver o problema. Então olha só, a gente viu como que funciona uma escala, a gente viu duas escalas padrões aqui, que é Celsius e Fahrenheit, e a gente viu como que varia essa escala, a relação de variação dela e também como calcular uma temperatura absoluta, um valor numa escala convertido na outra, certo? Professor, existem só essas duas escalas? Não! Existe uma terceira escala que a gente vai estudar, que é chamada escala Kelvin. Kelvin, ok? É uma escala que a gente chama de escala teórica. Na verdade, a escala Kelvin é a escala utilizada na linguagem científica internacional. Essa escala, ela analisa a variação de temperatura até o ponto em que toda a matéria entraria em repouso, que a gente chama de zero absoluto. Então a escala Kelvin, a gente não tem aí relatos científicos que a gente conseguiu chegar exatamente no zero Kelvin, né? Se você sabe de alguma coisa, compartilhe aí com a gente, porque é bacana a gente aprender e aprender juntos, né? Eu sempre digo aqui quando eu estou dando aula que eu não sou dono de toda a verdade, né? A gente às vezes comete alguns equívocos na aula, a galera corrige a gente, são muito bem-vindas essas correções, ajuda a gente a melhorar muito o curso. Então, cara, se você conhece alguma coisa, dá um toque aí pra gente, tá? Existe uma escala, que é a escala Kelvin, tá? É organizada por Ian Thomson, ela só não é a escala Thomson porque Thomson recebeu, de acordo com essa pesquisa que ele fez e a importância científica que ele teve na Inglaterra, ele ganhou a nobreza de cavaleiro, e quando ele recebe a nobreza de cavaleiro, ele recebe um nome especial, e o nome dele foi Lord Kelvin, ok? E ele estabeleceu uma temperatura que é muito importante, que é o zero absoluto, ou seja, a temperatura aonde tudo para. Não existe mais agitação de partícula nenhuma. Até a luz, cara, congela nessa temperatura. Esse zero absoluto ficou conhecido como zero Kelvin. Só para você ter uma ideia, esse zero Kelvin equivale a menos 273,15 graus Celsius. Só para a gente saber de que temperatura que a gente está falando. É muito baixa essa temperatura, tá? Mas mesmo assim, pegando a escala de Kelvin, a gente consegue estabelecer relação com as outras escalas, tá? Claro, a partir dos valores que a gente chama de padrão, tá? Então, se eu pegar de 273,15 positivo, eu saio de 0 Kelvin e chego em 0 graus Celsius, beleza? Então, é tranquilo, eu posso pegar aqui e falar que essa temperatura de 273,15 Kelvin equivale a 0 graus Celsius, que equivale também a 32 graus Fahrenheit. Então você tem valor estabelecido de padrão para os três.
Só que na escala Kelvin, para facilitar os cálculos, estabeleceu-se que a temperatura, a variação de temperatura aqui também seria de 100. Então a gente tem 373,15 kelvins aqui, então são 100 divisões. Aqui a gente tem 100 graus Celsius e aqui a gente tem 212 graus Fahrenheit, certo? Quer dizer, a única diferença é que a Fahrenheit vai um pouquinho mais baixo, até 0 Fahrenheit aqui, que evita trabalhar sempre com temperaturas negativas. A Kelvin vai até o zero absoluto, mas a partir do ponto de fusão do gelo até a ebulição da água, elas trabalham praticamente da mesma forma, só que com taxas de variação diferentes, né? Enquanto aqui a gente tem 180 dV, divisões, aqui a gente tem 100 divisões, e aqui a gente também tem 100 divisões. Inclusive, a conversão da escala Kelvin para a escala Celsius é a conversão mais simples que existe. Por quê? Dá uma olhada. Se eu tiver uma temperatura em Kelvin e uma temperatura em Celsius, a gente vai fazer barra e barra, como eu te ensinei ali. Aqui é a variação padrão, que são 100, e aqui também é 100. Aqui é a variação que a gente quer, que é K menos 273,15. Normalmente a gente nem vai usar esse vírgula 15. A maior parte dos vestibulares fala assim, ó, deixa esse vírgula 15 de lado, tudo bem, a gente aceita, tá? E esse cara vai ficar C. Eu posso cortar esse 100 com esse 100. E aqui vai estabelecer um padrão entre essas duas escalas, que é o quê? A temperatura em graus Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273,15, ok? Para você ter a temperatura exata em graus Celsius, você vai pegar a temperatura que você tem em Kelvin e vai tirar 273. Professor, e o inverso? Ué, se eu quiser a temperatura em Kelvin, eu vou simplesmente fazer o processo contrário. Ou seja, se eu tenho a temperatura em Celsius, eu vou somar esses 273,15 e pronto, né? Então, se eu quero a temperatura em Kelvin, isso vai ser igual a temperatura em Celsius mais 273,15. Então, fica muito simples, cara, né? Professor, quanto que é 27 graus Celsius em Kelvin? Ah, cara, se você me perguntar 27 graus Celsius, quanto que é em Kelvin? Bom, fica assim, 27 mais 273,15. Essa temperatura vai dar de 300,15 kelvins. É muito tranquilo, beleza? Então a gente consegue fazer essas conversões. E dá para fazer conversão de Kelvin para Fahrenheit? Dá! É só você utilizar o método que a gente te ensinou aqui, que é utilizar essa relação das barras. Fez essas relações de barras, cara, você não tem problema algum na resolução desses problemas. Tranquilo? Gente, existe também a possibilidade de a gente criar escalas, as chamadas escalas arbitrárias, ok? Então a gente tem algumas outras escalas que existem realmente, ou que a gente pode criar, certo? A gente poderia falar assim, olha, quando está 0 graus Celsius, uma empresa lá, ela produz 20 litros de água. Quando a gente chega a 100 graus Celsius no sistema, ela está produzindo, só que assim, uma empresa chegar a 100 graus Celsius não vai existir. E ela também praticamente não vai trabalhar zero. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou trocar esse padrão para te mostrar o seguinte, eu não sou obrigado, e alguns exercícios não vão te trazer sempre esses dois padrões. Beleza? Então eu vou falar assim, ó, quando está 20 graus Celsius, a empresa produz 35 litros de um líquido. E quando está 40 graus Celsius, ela produz 65 litros. Quando tiver 32 graus Celsius, quantos litros ela produz? Percebe que, cara, a única coisa que eu preciso, não preciso ter sempre o 100 e o 0, 100 e o 0 para Celsius. Eu preciso ter dois valores limitantes, padrões, que equivalham a valores na outra escala. Feito isso, não tem problema. E essa escala em litros aqui é uma escala arbitrária, ela não existe realmente, mas a gente está criando ela só para fazer a relação. Por isso que eu te ensino aquele barra igual a barra. Porque eu não preciso decorar a fórmula, cara, eu resolvo qualquer escala a partir disso. Qual é a variação padrão que a gente tem aqui? 20. Qual é a variação que eu tenho aqui? 30, né? 40 menos 20 deu 20, 65 menos 35 deu 30. Qual que é a variação que eu vou analisar aqui? 32 menos 20.
32 menos 20 dá 12. E aqui eu vou analisar qual? X menos 35. Cara, montou a fórmula, já era. Só dá para cortar esse zero? Dá. Corta. Quanto que é 12 dividido por 2? 6. 6 é igual a x menos 35 dividido por 3. Posso passar esse 3 para lá? Pode. Eu vou jogar essa conta aqui, ó. Isso aqui vai ficar 18, porque 6 vezes 3 dá 18, beleza? É igual a x menos 35. Ah, cara, acabou. 18 mais 35 é igual a x. 35 mais 18 vai dar 53. É igual a x. Então, a empresa produz 53 litros desse líquido quando a temperatura é de 32 graus Celsius. Beleza? Então dá para você brincar ao máximo com essa relação de escalas termométricas. É muito simples, o padrão é sempre esse. Beleza? A única coisa que você tem que guardar aí são talvez esses padrões fixos dessas escalas, tá? E saber a relação das transformações. Beleza? Galera, essa foi mais uma aula. Como a gente disse para você, essa é a semana B que a gente vai fazer da frente número 2 para a gente ganhar tempo na aplicação desses sistemas e para a gente poder discutir sobre tudo. Tranquilo? Então na próxima semana a gente volta com as aulas de ondulatória e isso vai dar um tempo tranquilo para você resolver bem aí seus exercícios de termometria, essas relações de termômetro. Na descrição desse vídeo você encontra a lista de exercício, você encontra o livro base que a gente está usando para você acompanhar, você vai encontrar também o link para nosso grupo no Facebook, os nossos grupos no WhatsApp e para que você possa acompanhar os nossos vídeos, beleza? Gente, antes de mais nada, dá esse like, compartilha esse vídeo e, gente, em todas as redes sociais, fala que você segue o Física Agora Vai, para que esse canal possa crescer e mais pessoas possam ser atraídas para esse trabalho, para que esse trabalho ganhe peso, tenha sucesso e a gente consiga produzir cada vez mais materiais para vocês. Um grande abraço, galera. Foi um prazer ter essa aula aqui contigo. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.